Olá, boa noite. Estamos começando agora mais uma entrevista aqui no blog do Jorge Lemos. Ontem foi um sucesso grande a entrevista com o ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral. E hoje estamos recebendo o deputado estadual João Paulo Costa do Avante. João Paulo, boa noite. Prazer imenso estar aqui lhe recebendo neste espaço democrático do blog do Jorge Lemos. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que nos acompanham pelo blog do Jorge Lemos. Quero lhe parabenizar, que você tem feito um jornalismo com muito respeito ao povo de Pernambuco, levando informação com credibilidade para os cidadãos pernambucanos. Eu começo a nossa entrevista parabenizando você pelo seu trabalho e cumprimento a todos que nos acompanham, né, pelo YouTube, pelo blog do Jorge Lemos. E vai ser uma oportunidade muito interessante para a gente conversar sobre as nossas ações, né, em defesa do povo de Pernambuco e todo o trabalho do Parlamento Estadual no combate a essa crise sanitária e crise econômica que vive o nosso Estado e o nosso país. O deputado João Paulo Costa é filho do ex-deputado Silvio Costa. Você é polêmico igual ao seu pai, João Paulo? Eu acho, Jorge, que é um meio termo. Eu tenho um respeito muito grande pelo deputado Silvio Costa. Temos um estilo um pouco diferente, como Silvio também tem, mas eu admiro muito, né? Sou suspeito por ser filho, mas ele foi um grande deputado federal do Brasil, sempre com posições importantes no nosso país. Foi vereador do Recife, foi deputado estadual, 3 vezes deputado federal, e sempre foi visto como polêmico porque sempre defendeu o que acredita, né? Nunca deixou de se posicionar em nenhum momento, sempre foi aliado do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Chegou a ser líder do governo, Chegou né? a ser vice-líder do governo, mas com status de líder do governo, né? Porque ele realmente tinha um protagonismo muito grande naquele momento. Eu estava com ele em Brasília naquele momento do impeachment e acompanhei toda a articulação, como ele defendeu a presidente Dilma até o final, porque ele sempre foi um político com um lado, né? Ele ficou até o final com Dilma, né, lutando para ela não ser impeachmentada naquele momento. Então é um político que eu admiro muito, um político que teve muitas ações e benefícios do povo de Pernambuco e do povo brasileiro, e sempre vai ser uma inspiração para mim, porque ele é um político leal, correto, que nunca podem chegar e falar que ele teve algum processo ou algo do tipo, né? Ele sempre foi um político limpo que defendeu o povo de Pernambuco e sempre defendeu tudo que acredita, como deputado federal, como vereador do Recife, como deputado estadual, né? E Silvio chegou a ser pré-candidato a prefeito de Jaboatão em 2020, né? Isso. Silvio, ele sempre teve uma votação expressiva na cidade de Jaboatão, teve 30 mil votos para o Senado, sempre teve um olhar especial para a cidade de Jaboatão, a segunda cidade de Pernambuco, uma cidade que tem um potencial incrível, né? E chegou a colocar a sua candidatura a prefeito do município. Por conta da pandemia, ele terminou conversando com os aliados, conversando com todo o grupo político que já tinha o compromisso de apoiá-lo para prefeito e desistiu de ser candidato. Mas ele realmente estava andando a cidade, estava conversando com lideranças, conversando com a população, e eu tenho certeza que ele teria sido um grande prefeito de Jaboatão, porque ele realmente conhece os problemas da cidade e sempre andou muito na cidade e conhece a população, né? Deputado, você faz parte de uma bancada jovem na Assembleia Legislativa, né? Essa atual legislatura tem muitos deputados jovens, né? Você vem de um DNA político, né? Do seu pai Silvio Costa, né? Foi deputado estadual, federal, vereador do Recife. Seu irmão é deputado federal. Mas como foi a sua entrada na política e pela primeira vez quando disputou o mandato, já levou, já ganhou, né, de imediato? Isso, Jorge. Eu sempre acreditei na política como o maior instrumento de transformação na vida das pessoas, Jorge. Quando a política é feita com seriedade, com respeito, com dedicação, com transparência,
ela realmente interfere de forma positiva na vida da população. Me deixa muito triste quando eu vejo jovens negando a política, porque toda decisão, Jorge, que afeta as nossas vidas, né, que afetam as nossas vidas, são tomadas por políticos. Então a gente tem que participar da política, a gente tem que procurar estudar sobre política, porque é a política que, de fato, pode mudar a vida das pessoas, né? E eu sou formado em gestão pública, coordenei as campanhas de Silvio Costa e Silvio Costa Filho, respectivamente, em 2010 e 2014. Sempre andei no interior do estado, conversei com a população e sempre tive vontade de entrar na vida pública para poder, através do mandato, levar melhorias para o povo de Pernambuco, né? Através de emendas parlamentares, através de projetos de lei que possam de fato chegar na casa das pessoas, né? Projetos de lei concretos, né? E quando chegamos em 2018, conversei com todo o grupo político, conversei com meus amigos, conversei com a família e nós decidimos que era hora de disputar o mandato de deputado estadual. E com muita dedicação, andei muito o estado, conversei com a população e tive o privilégio de ser eleito por quase 25 mil pernambucanos que acreditaram no nosso projeto, no nosso objetivo de fato, ser um deputado estadual atuante e que possa levar melhorias para o povo de Pernambuco, em várias cidades, né? Melhoria na saúde, melhoria na infraestrutura, melhoria em todos os serviços públicos que são prestados à população através das prefeituras, né? Eu que sou votado em várias regiões do estado, minha eleição foi tenho vários aliados no interior do estado, a exemplo do prefeito de Cabrobó, o prefeito de Cachoeirinha, várias lideranças importantes de Pernambuco, Josué, prefeito de Agrestina, enfim, se eu fosse citar todos aqui, a gente demoraria um bom tempo, mas eu também quero mandar um abraço a todos que são nossos aliados e que fazem parte, né, do nosso grupo político. Então, por isso que eu entrei na vida pública, porque eu acredito muito na política, né? A política, de fato, Jorge, é o maior instrumento de transformação na vida das pessoas. Eu tenho acompanhado um pouco o seu mandato, o senhor falou agora há pouco aí desses apoios, dessa sua participação nos municípios. O senhor também adota uma pauta municipalista no seu mandato, né? Isso. Eu procuro muito fortalecer os municípios, Jorge. Eu tenho ido bastante a Brasília, conversar com o Tiago, que é secretário do Ministério do Desenvolvimento Regional, para a gente poder conseguir algumas ações para os municípios pernambucanos, né? Eu, por exemplo, consegui, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma motoniveladora para a cidade de Cabrobó, uma escavadeira hidráulica para poder fazer limpeza de rios, por exemplo, na cidade de Cachoeirinha, lá com o nosso prefeito Ivaldo Almeida, e procuro, através do nosso mandato, levar ações concretas para o povo de Pernambuco. Destinei vários recursos para a perfuração de poços artesianos, tenho ido à Secretaria de Agricultura, onde já viabilizamos algumas ensiladeiras, né, para algumas cidades de Pernambuco. Também tenho destinado recursos para melhorar o abastecimento de água em Pernambuco. Eu destinei, por exemplo, R$150 mil, né, que na verdade vai se tornar 300 mil, porque a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos fez um compromisso com os deputados que o valor que for colocado vai ser dobrado pela Secretaria, né? Então, o custo da adutora lá em Cabrobó é 300 mil. Eu destinei 150 mil e vai poder custear lá toda a obra, né? No momento que ela custa 300 mil. Então, você poder, através do seu mandato, ajudar na construção de uma adutora numa cidade que há muito tempo esperava por essa adutora, isso é que é gratificante no mandato, né? A gente poder levar água a alguns distritos que não têm acesso à água através de perfuração de poços artesianos. No sertão do Pajeú, a gente destinou vários recursos para a perfuração de poços artesianos. Estamos conseguindo também, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, estamos tentando conseguir alguns tratores agrícolas, né? A gente sabe como pode ajudar na zona rural dos municípios todas essas ações, né? Então a ideia é sempre pautar o nosso mandato defendendo
os municípios pernambucanos, porque eu defendo o fortalecimento dos municípios. As pessoas moram nos municípios, então, de fato, os serviços públicos têm que ser entregues nas cidades, né? Então, por isso que a gente tem que procurar fortalecer todos os municípios de Pernambuco através do nosso mandato como deputado estadual. Deputado, o senhor tem uma atuação muito forte na Assembleia Legislativa com a bandeira do direito do consumidor, né? Algumas pessoas falam até que o senhor é o Celso Russomano aqui de Pernambuco, nessa questão da fiscalização e no apoio aos direitos do consumidor pernambucano. O que é que o senhor tem a destacar de um projeto de lei que o senhor tem defendido lá na Assembleia Legislativa? Jorge, eu procuro realmente apresentar medidas para defender o consumidor, porque de fato mexe com o bolso, né, do cidadão pernambucano. E tem uma lei de nossa autoria que todas as empresas de telefonia, elas não podem mais fazer um plano de fidelização por compra de aparelho. O que é que acontecia antes dessa lei de nossa autoria já em vigor? Você chegava e queria comprar um aparelho. Aí o vendedor ia falar na hora, olha, você vai pegar o aparelho, mas vai ter que passar 12 meses aqui na operadora. É um plano de fidelização. Aí o cidadão, ele era roubado ou assaltado, ficava sem o aparelho e continuava pagando por um produto que não pertence mais a ele. E agora, com essa lei de nossa autoria, ele vai poder mostrar, através de um boletim de ocorrência, que foi roubado, furtado ou assaltado, e não vai continuar mais pagando aquele aparelho. Também tem outra lei em vigor no nosso estado, de nossa autoria, que determina, Jorge, que todos os pais e responsáveis dos alunos possam ter acesso à lista de material didático até no mês de novembro do ano anterior. O que é que acontecia, Jorge? No começo do ano era que os pais e os responsáveis dos alunos tinham acesso à lista de material didático. O que é que acontecia com isso? Eles compravam o produto mais caro, porque a demanda é muito maior, Exato. As livrarias ficam lotadas, e no momento que dá com uma certa antecedência, além de evitar aglomeração e ajudar no combate à pandemia, vai fazer com que os preços estejam mais viáveis, né? Porque a demanda não vai ser muito grande, porque vai ter novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para poder ser comprado esse material escolar. Também está em vigor no nosso estado, Jorge, a lei de nossa autoria, que determina que todas as agências de turismo tenham que reembolsar o consumidor pernambucano que comprou uma passagem aérea ou uma viagem durante a pandemia. Por exemplo, o cidadão comprou uma viagem para a Europa no início do ano passado, e aí por conta da pandemia, não quer viajar, desistiu de viajar por conta do contágio, e ele chega na companhia aérea ou na agência de turismo e vai ter a sua passagem aérea ou seu pacote de viagem completo reembolsado, né? Então já é mais uma medida para proteger o consumidor, quando a gente sabe que qualquer recurso nesse momento é muito importante, né? Então essas são algumas medidas em defesa do consumidor de nossa autoria. Também tem um projeto de lei que eu apresentei, que está tramitando nas comissões, já passou em algumas comissões na casa, que determina que o cidadão que comprar um produto vencido, ele tenha o direito, mesmo após de aberto, lógico, ir no supermercado e ele vai receber um produto do mesmo valor, com a validade em vigor, logicamente, né? Então, é outro projeto de lei importante que possa defender o cidadão pernambucano dos danos financeiros que podem ser causados, né, depois de uma compra efetuada, né? Deputado, o senhor é deputado do primeiro mandato, a gente sabe que das dificuldades, né, que um parlamentar enfrenta muitas vezes quando é novato, quando chega lá pela primeira vez, mas me parece que o senhor tem se destacado lá em algumas comissões, né, tem presidido inclusive a Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa. Isso. Como é que tem sido sua atuação nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa? Isso, eu, Jorge,
estou tendo o prazer de ser titular da Comissão de Administração Pública e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Também sou membro da Comissão de Justiça e sou presidente da Comissão de Esporte e Lazer na Assembleia Legislativa, né? A Comissão de Esporte e Lazer, anteriormente, ela era uma comissão sem muita expressão. E eu acredito muito no esporte e no lazer, eu acredito muito no esporte como forma de inclusão social, né? O esporte gera mais oportunidades, né, para a população. E eu procurei, desde que assumi a presidência da comissão, inclusive fui reeleito recentemente para um próximo biênio, procurar instituições do esporte, federações, todos representantes de várias modalidades esportivas para dialogar e desse diálogo preparar projetos de lei nesse sentido, né? Eu vou citar aqui alguns projetos de lei de nossa autoria que defendem o esporte pernambucano, que um é a lei que está em vigor no nosso estado, que determina que todas as competições esportivas e paraesportivas realizadas com recursos do Estado, as premiações para homens e mulheres sejam distribuídas de forma igualitária. Essa é uma lei de nossa autoria que defende o esporte pernambucano. Também apresentamos um projeto de lei para, quando for dada a premiação a uma equipe campeã, por exemplo, os técnicos e orientadores esportivos também possam receber essa premiação. É uma forma de reconhecer a categoria do técnico. Também fiz uma audiência pública com vários representantes dos times pernambucanos, presidentes de clubes. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol estava presente também. O secretário de Ciência e Tecnologia, Lucas Ramos, também estava presente. E lá nós discutimos algumas formas de uma retomada do futebol pernambucano de forma gradativa, com presença no estádio. Discutimos até a possibilidade de um Todos com a Nota digital. Exatamente, né? Era esse ponto que eu ia falar agora. Exato, porque o Todos com a Nota aumentou em 150% a arrecadação do ICMS no estado de Pernambuco, no período de 2007 a 2015, né, que estava em vigor o Todos com a Nota. E a gente está discutindo essa possibilidade, porque vai gerar mais receita para o nosso estado e também vai... Principalmente agora, esse momento de pandemia. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, queda de receita. É importante para o nosso estado, porque aumenta o ICMS, fortalece os clubes pernambucanos, com presença de torcida no estádio, porque, só para citar um exemplo, Jorge, o Salgueiro recebeu recentemente o Corinthians, lá em Salgueiro, e não pôde ter presença nenhuma no estádio. Imagina, se não estivesse no momento de pandemia, quantos torcedores iam até de outras cidades assistir o Corinthians jogar, né? O Corinthians é um clube tradicional do nosso país. Um momento histórico para Salgueiro, né? É um momento histórico para Salgueiro. Então, o quanto o Salgueiro deixou de arrecadar de bilheteria. Então, muitos clubes vivem de bilheteria, de fato. Tem muitos clubes com dificuldade de pagar a sua folha. Então, foi uma forma de retomar essa questão da presença nos estádios e também fortalecer os times pernambucanos que estão passando por muita dificuldade financeira. Também tenho dialogado com vários representantes do tênis, representantes de atletismo, representantes do basquete, de vários esportes, porque o esporte transforma a vida das pessoas de fato. Também fiz uma visita recentemente, inclusive vou levar os membros da comissão, no Parque Santos Dumont, que é muito interessante, Jorge. O Parque Santos Dumont, eu acho que todo cidadão pernambucano deveria conhecer. A quantidade de equipamentos públicos que tem lá, que não deixa a desejar, de vários parques, inclusive do Sudeste, por exemplo, do nosso país. Lá tem quadra de tênis, lá tem parque olímpico, tem centro de judô, enfim. Tem mais de 27 modalidades esportivas no Parque Santos Dumont. E a gente tem dialogado muito com o secretário executivo Diego Pérez para também, através do nosso mandato, fortalecer várias ações que possam
fortalecer o esporte em Pernambuco. Também aprovamos 52 projetos de lei no primeiro biênio da Comissão de Esporte e Lazer e discutimos mais de 127 projetos de lei. Antes a Comissão de Esporte e Lazer fazia poucas reuniões, né? A gente se reúne a cada 2 semanas agora. Então, também faço parte da Comissão de Educação e Cultura, né, lá na Assembleia Legislativa, e é muito importante participar das comissões. De uma forma bem resumida, eu vou explicar para o cidadão que está nos assistindo. A Comissão de Justiça, ela julga a constitucionalidade dos projetos de lei. Então, se o projeto não seguir a Constituição do país, ele para lá mesmo. Depois ele vai para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, na qual eu sou titular, para ver se o projeto gera algum custo financeiro para o Estado, né? E depois vai para as comissões temáticas. Se for um projeto relacionado ao esporte, vai para a Comissão de Esporte. Se for relacionado à Educação, Comissão de Educação. Enfim, e aí o projeto, depois de passar nas comissões, ele segue para o plenário, em primeira e segunda discussão, e depois segue para a sanção do governador do Estado, para daí se tornar uma lei no Estado de Pernambuco. Então é dessa forma que funciona o parlamento. E a gente também pode contribuir muito através das nossas emendas parlamentares. Construção de adutoras, perfuração de poços artesianos, aquisição de equipamentos, por exemplo. Eu destinei 200 mil reais para a cidade de Cachoeirinha para aquisição de equipamentos, a exemplo de respiradores, por exemplo. Então, o nosso mandato, a gente pode atuar de forma muito importante também através das nossas emendas. Então é isso, é continuar defendendo os interesses do povo de Pernambuco na Assembleia Legislativa em diversas áreas, né? Defesa do consumidor, pessoas com deficiência, combater a pandemia e o que mais importa nesse momento é a gente apresentar medidas que possam gerar uma retomada da atividade econômica de forma gradativa, né? A gente sabe que, nesse momento de crise sanitária, a gente tem que cuidar da saúde da população, mas, ao mesmo tempo, encontrar saídas para uma retomada da atividade econômica. Esse momento de pandemia, né, de enfrentamento à Covid-19, eu tenho acompanhado que o senhor tem apresentado vários projetos de leis, tem feito, inclusive, é o deputado, acho que mais atuante, né, nesse enfrentamento à Covid-19. Jorge, eu agradeço pelo reconhecimento. Nós temos realmente atuado fortemente no combate à pandemia do coronavírus. Apresentamos vários projetos de lei que se tornaram lei no Estado, a exemplo do projeto que determina que todos os estabelecimentos do Estado de Pernambuco tenham dispensadores de álcool em gel, né, para a população, ao ir comprar mantimentos, poder se higienizar. Também tem um projeto de lei de nossa autoria, na verdade uma lei em vigor no Estado, que determina que todas as farmácias e drogarias de Pernambuco recebam de forma remota as receitas médicas, né? O cidadão vai mandar a receita através de um e-mail ou através do WhatsApp e a farmácia vai entregar diretamente no endereço do cidadão, para evitar que o cidadão tenha que se deslocar às farmácias nesse momento de pandemia. Também apresentamos um projeto, já é lei no Estado, que determina que todos os asilos e congêneres tenham cabine de desinfecção e várias medidas infectocontagiosas. A gente sabe que os idosos têm uma possibilidade de ter complicações com a Covid-19 muito maior. Por isso, apresentamos esse projeto que é lei no nosso Estado. Também apresentamos um projeto, eu muito preocupado com essa questão das compras dos exames pela internet, observando a quantidade de golpes que estavam acontecendo, apresentamos um projeto de lei que determinou, né, que se tornou lei e determinou que todos os locais que podem, de fato, vender os exames, né, ou fazer os exames, de fato, são as clínicas, os laboratórios de análises médicas. Porque o que é que estava acontecendo, Jorge? Muitas pessoas estavam comprando em sites na internet. Exato. E quando chegava, de fato, era golpe. Então deixou claro para a população pernambucana os locais adequados para a realização de exames.
laboratórios de análises médicas, hospitais, clínicas. E também apresentamos um projeto de lei recentemente, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que determina, eu acho que a população não tomou conhecimento ainda desse projeto, mas eu acho que vai ser muito importante para diminuir o contágio da Covid-19, que é o projeto que determina que nos elevadores de empresariais e condomínios só vai poder entrar pessoas da mesma família. Por exemplo, você chega no apartamento e no 10º andar só vai poder entrar pessoas do mesmo apartamento. Isso vai evitar com que pessoas de outros apartamentos estejam no mesmo ambiente. Meu prédio já é assim. Já é assim, então. Observando que vários apartamentos já estão fazendo isso, a gente procurou tornar lei no Estado para que isso possa ser seguido. E nos empresariais só vai entrar pessoas que trabalham no mesmo escritório ou consultório, enfim, tudo isso vai diminuir o contágio da Covid-19. Também apresentamos um projeto de lei que pune quem furar fila no plano de vacinação. Por exemplo, um profissional de enfermagem que facilitar o fura-fila na vacinação, ele será punido. Então, são várias leis de nossa autoria para combater essa pandemia e, ao mesmo tempo, ajudar numa retomada da atividade econômica, que eu sempre defendi, a retomada gradativa, Jorge, do setor de eventos, que foi um dos setores mais afetados nesse momento de pandemia. Eu conheço alguns amigos que trabalham com isso, que estão há mais de um ano sem trabalhar, né? E não estou falando apenas dos produtores de eventos, estou falando de quem trabalha com isso, dos produtores, dos músicos, dos artistas, de quem monta a estrutura dos eventos, de quem faz a segurança. Imagina toda essa cadeia sem trabalhar durante esse período. E o governo acertou quando criou o auxílio emergencial carnavalesco, né, que vai beneficiar aproximadamente 450 artistas de Pernambuco. Também, voltando para as minhas medidas, apresentei um projeto de lei que se tornou lei no Estado, que cria e regulamenta os eventos em modalidade drive-in, que são aqueles eventos que as pessoas ficam dentro dos seus próprios carros, acompanhando o artista naquele momento, e foi uma medida importante para a retomada do setor. Mas a gente conversou com vários artistas, com produtores de eventos, eu fiz até uma live no ano passado com produtores de eventos para a gente criar alternativas de fato para que esse setor possa retomar, né? É muito importante porque quem trabalha com isso geralmente só trabalha com eventos. Então, muita gente está passando dificuldade financeira mesmo, né? Em relação ao seu apoio ao governo estadual, né? Eu lembro que no passado o seu pai ele fazia uma oposição forte, né, ao PSB. Chegou um momento aí de radicalizar, né? Como é que tem sido hoje o seu mandato, o seu alinhamento político com Paulo Câmara? Eu sempre tive uma relação de muito respeito, muito boa com o governador do estado, Jorge, e quando eu era da bancada da oposição, eu sempre procurei fazer uma oposição responsável, construtiva, propositiva. Eu nunca fui para o pessoal contra o governador do estado. Eu sempre, quando as medidas eram interessantes e eram em benefício do povo de Pernambuco, eu sempre votei a favor, sempre reconheci. E quando tinha algo a criticar, a gente criticava, mas de uma forma construtiva, né? Era uma crítica construtiva para que pudesse ser solucionado. E eu reconheço que nesse momento de pandemia o governo tem acertado bastante, né? Como eu disse aqui, mandou para a Assembleia Legislativa e nós aprovamos a gratuidade no transporte coletivo para passageiros desempregados, também criou esse auxílio para micro e pequenas empresas que estão sofrendo nesse momento de pandemia, com um empréstimo no valor de até R$50 mil. Também, nessa questão do setor de eventos, criou esse auxílio para músicos e artistas, que vai beneficiar em torno de 450 artistas pernambucanos, e tem acertado também no plano de vacinação. Pernambuco já vacinou, Jorge, mais de 2 milhões, mais de
2 milhões de pessoas e, dentre elas, 1 milhão de idosos. Então, Pernambuco tem avançado muito no plano de vacinação. Todo esse plano de convivência, a gente sabe que é necessário nesse momento, tem funcionado. Pernambuco hoje tem 95% dos leitos ocupados por conta desse plano de convivência, porque se não tivesse o plano de convivência, se tivesse de uma forma mais que desse mais liberdade à população, os horários não estivessem tão restritos, a gente poderia já estar em colapso, né? O sistema de saúde do nosso estado já poderia ter entrado em colapso. Então, todas essas medidas são necessárias nesse momento e nenhum governo faz nada sem o parlamento. O parlamento estadual, a Assembleia Legislativa, tem sido muito importante nesse momento de pandemia e de crise econômica. Então, o governo tem feito o seu papel e o parlamento estadual também. Eu recordo, em 2019, eu fui a uma audiência pública na Assembleia Legislativa e eu acho que uma comissão de finanças foi em relação ao pagamento das emendas parlamentares. Existia uma polêmica muito grande que o governo não estava pagando as emendas dos deputados. Esse problema já foi resolvido, já vem pagando normalmente? Isso. Realmente a gente participou de uma frente em 2019 para discutir essa questão das emendas. Primeiro a gente estava questionando o valor das exato, emendas, isso. né? Quando eu assumi o mandato, o valor das emendas em Pernambuco era em torno de 1.700.000, 1.620.000 a 1.700.000. E a gente comparou com outros estados do Nordeste que são menores a Pernambuco e conseguimos o aumento das nossas emendas, que agora é no valor de 2.200.000 por ano, né, para a gente poder, de fato, executar as ações que interfiram na vida das pessoas, né, porque a gente sabe que na zona rural dos municípios com mais dificuldade financeira de Pernambuco, o que muda de fato a vida das pessoas são as ações através das emendas parlamentares. É um recurso que se coloca para custeio na saúde, é um recurso que se coloca para perfuração de poços artesianos, é um recurso que se coloca para compra de uma ambulância em algum município para fortalecer a saúde. E as nossas emendas estão sendo destravadas sim. A gente tem dialogado com a Casa Civil, com o secretário Zé Neto, com o secretário de Agricultura, com o secretário de Planejamento, e aí a gente vai continuar trabalhando para destravar todas essas emendas, né, porque de fato é isso que beneficia a população de Pernambuco, além dos projetos de lei. Deputado, seu irmão, Silvio Costa Filho, tem feito um grande mandato na Câmara Federal, tem se destacado agora na Comissão de Justiça. Como é que o senhor avalia aí o mandato do deputado Silvio Costa Filho? Eu sou suspeito, Jorge, de falar do deputado Silvio, porque sou irmão, mas eu tenho que reconhecer que ele é hoje um dos deputados mais atuantes do Brasil e de Pernambuco. Em pouco tempo ele já relatou o projeto de autonomia do Banco Central, que foi muito importante para o nosso país. Também é relator do projeto que permite a venda direta do etanol. No primeiro mandato, ele já conseguiu ser titular da Comissão de Justiça e tem conseguido destinar muitos recursos para fortalecer os municípios pernambucanos. Destinou mais de 60 milhões para executar ações em várias áreas, na infraestrutura, na educação, na saúde. Então, realmente, ele é um deputado relevante para Pernambuco. Tem fortalecido muito o Republicanos. Republicanos hoje conta com 15 prefeitos em Pernambuco. É um partido que tinha 5 prefeitos. Então, ele tem dialogado com várias lideranças do Estado. Tem fortalecido muito o partido e é um quadro de muito futuro no estado de Pernambuco. Eu vejo o Silvio como um futuro quadro majoritário do nosso estado. Ele tem realmente potencial para isso. É um político preparado, que procura de fato entregar, através do seu mandato, melhorias para o povo de Pernambuco. E é um privilégio poder ser irmão do deputado Silvio Costa Filho, como também é um privilégio
ser filho do ex-deputado federal Silvio Costa, que sempre foi um político que teve lado, que defendeu o que acredita, que defendeu as suas posições. No momento do impeachment, ele ficou até o final com a presidente Dilma, sempre teve lado, nunca teve papas na língua, sempre defendeu o que acredita mesmo, né? Ele chamou o Eduardo Cunha de corrupto, quando o Eduardo Cunha era o todo-poderoso na Câmara Federal. Então eu admiro muito isso em Silvio Costa. Ele é um político que tem lado, é um político que tem posição e nunca deixou de defender o que acredita. Nós agradecemos a sua participação, a sua entrevista, esse bate-papo aqui nesta noite de sexta-feira. O espaço está aberto para outros momentos, outras intervenções, e te desejo boa sorte aí no seu mandato e um bom trabalho. Agradeço, Jorge, pela oportunidade e estarei sempre à disposição para que a gente possa conversar sobre as ações do nosso mandato e o que é que a gente tem feito diariamente, trabalhado duro na Assembleia Legislativa para, de fato, vencer essa crise sanitária e esse momento de crise econômica que vive no nosso país. Muito obrigado, boa noite.